E se eu te dissesse que a Terra na verdade é plana? Governos do mundo todo se uniram para enganar o público. O Polo Norte fica aqui, no centro da Terra, com os continentes espalhados sobre esse plano plano. E há uma parede de gelo de 100 metros de altura que cerca a nossa Terra plana. Se você pensar em ir lá, guardas armados estarão prontos para te impedir. Acima de nossas cabeças, neste exato momento, há uma cúpula enorme, e o Sol, a Lua, as estrelas e tudo o que vemos no espaço não passam de pequenas luzes no céu. Agora existem milhões de pessoas ao redor do mundo que realmente acreditam nisso. Mas nós provamos que a Terra era redonda há mais de 2000 anos, com nada além de um buraco no chão. Acho que só resta uma pergunta. Essas pessoas falam sério? Não há curvatura ali. Como pode ser uma bola sem nada redondo? A NSA com certeza está envolvida nisso. E nós absolutamente sabemos com certeza que não é isso. É uma imagem? Porque imagens podem ser editadas no Photoshop, certo? Você vai notar algumas nuvens de desenho animado aqui, Car Photoshop. Nós não somos loucos. O curioso dessa crença na Terra plana é que ela é relativamente recente. Os gregos antigos provaram que a Terra era redonda por volta de 500 a.C., e a forma como fizeram isso é impressionante. Vamos falar disso em breve. E ainda assim, os terraplanistas só começaram a surgir de verdade nos anos 1800 e tudo começou com um cara principal, Samuel Robotham. Estamos na Inglaterra nos anos 1830 e a ciência está decolando, descobertas estão surgindo por toda a parte e a tecnologia está avançando em um ritmo absurdo. Mas o nosso amigo Sam, ele não é muito fã de tudo isso. E ele acredita que a Terra é na verdade plana, então ele decide fazer um experimento para provar isso. Então ele vai até o rio Old Bedford, em Cambridgeshire, um trecho de água relativamente reto, com 10 km de extensão. Ele sugeriu que se a Terra fosse mesmo um globo, a curvatura deveria ser mensurável ao longo desse trecho do rio. Ela deveria se curvar para longe do observador 8 polegadas após 1 milha, 32 após 2 e assim por diante. Então ele pula no rio com seu pequeno telescópio e observa enquanto um barco com uma bandeira a 1 metro acima da água se afasta dele. Ele afirmou que ainda conseguia ver o barco mesmo depois dos 10 quilômetros completos, e seus cálculos estavam corretos. O barco deveria estar a mais de 3 metros abaixo do horizonte. Presumivelmente, ele exclamou Eureka e depois escreveu um livro com suas descobertas, chamado A Terra Não é um Globo, sob o pseudônimo de Parallaxe, o que, honestamente, é bem legal. Só foi quando Alfredo Russel Wallace, um agrimensor inglês, repetiu o experimento evitando os erros cometidos por Parallaxe. Para provar que a Terra é realmente um globo, ele levou em consideração a refração atmosférica. E então esse é o fim dessa ideia, certo? Nada mais de teorias da Terra plana. É tão óbvio que a Terra é um globo, mas é aí que você se engana. Sabe por quê? Por causa da internet. Quero dizer, eu literalmente fui acordar minha esposa e disse pra ela que a Terra é plana. É por isso, por causa do meu conhecimento em multimídia, eu sabia que todas aquelas coisas podiam ser falsas. Sabe, colocar no Photoshop, colocar no After Effects. Sabe, só de olhar para essas evidências, se eles podem mentir sobre as missões à Lua, com certeza podem mentir sobre fotos e satélites. E eu posso garantir para você que não existe curvatura ao longo da distância. À medida que entramos na era das redes sociais, as pessoas estão livres para postar sobre o que quiserem. E como resultado, a teoria da Terra plana teve um enorme aumento de interesse. De vídeos no YouTube a tweets virais e até um vídeo do Sr. Fera, essa ideia se espalhou como fogo. E vou ser sincero, algumas dessas coisas são realmente hilárias. E agora, com plataformas como o TikTok, onde clipes de 15 segundos podem ser vistos por milhões de pessoas a cada hora, essa ideia e outras como ela têm mais força do que jamais tiveram. Mas espera aí, eles devem ter alguma prova de que a Terra é plana, certo? Eles devem ter feito alguns experimentos? Ah, eles fizeram. E posso dizer que são realmente algo. No documentário da Netflix, Por Trás da Curva, um grupo de terraplanistas realizou um experimento que os terraplanistas vêm usando desde 1836 na tentativa de provar que a Terra não é um globo. Eles usaram 2 placas, ambas com um buraco a 5 metros acima do nível da água, uma câmera e uma lanterna. Ao alinhar a lanterna, a luz passou pelos 2 buracos. E se a Terra fosse plana, não importaria a distância entre as placas, a luz passaria pelos buracos.
E então eles fizeram isso, acenderam a luz, mas nenhuma luz parecia aparecer na câmera. E eu vou te dar um palpite do porquê. Porque a Terra não é plana. Minha parte favorita de tudo isso é que esse mesmo experimento foi literalmente realizado pelo nosso bom amigo Parallax naquele mesmo rio inglês nojento. Eles honestamente já tentaram de tudo, desde giroscópios a laser. Quando ligamos aquele giroscópio, descobrimos que estávamos detectando um desvio. Obviamente não estávamos dispostos a aceitar isso, então começamos a procurar maneiras de refutar que ele estava realmente registrando o movimento da Terra. Levando um nível de bolha em um avião, usando telescópios e câmeras na praia, até mesmo usando balões meteorológicos. Mesmo assim, os resultados não mudam. Eles mostram que a Terra é um globo ou há um problema no experimento deles que a física pode explicar. Mas espere, eu continuo dizendo que sabemos há milhares de anos que a Terra é um globo, mas como isso é realmente possível? Quero dizer, só começamos a lançar satélites há cerca de 60 anos e essa é a beleza disso. Não é tão difícil perceber que a Terra não pode ser plana. Parece haver um equívoco comum de que Cristóvão Colombo descobriu o formato da Terra. Mas na realidade, já sabíamos que a Terra era uma esfera séculos antes dele. O famoso filósofo grego Aristóteles argumentou que a Terra deveria ser uma esfera com base em suas observações das estrelas. Ele supôs que todas as estrelas estavam à mesma distância da Terra, e elas parecem se mover em um padrão circular ao redor do planeta. E então surgiu Eratóstenes de Cirene. Nome incrível, eu sei. Ele era geógrafo e poeta, e decidiu medir a circunferência da Terra, provando que ela era um globo. Então ele fez um experimento. Ele achou que ao comparar a posição dos raios solares em dois lugares, poderia calcular o tamanho esférico da Terra. Ele ouviu um boato de que havia um poço na cidade egípcia de Siene. E ao meio-dia do solstício de verão, todo ano, os raios do sol brilhavam diretamente dentro do poço, iluminando apenas a água no fundo, e não as paredes do poço. E então, quando chegou o solstício de verão, Eratóstenes ergueu um poste em Alexandria e observou que ele projetava uma sombra, provando que o sol não estava diretamente acima, mas sim um pouco ao sul. Usando a distância entre as duas cidades, Eratóstenes conseguiu calcular, usando trigonometria, a circunferência da Terra. Ele mediu o ângulo dos raios do Sol em relação ao poste e encontrou 70,2 graus. E ele sabia que a circunferência da Terra poderia ser representada por um círculo de 360 graus. Então, usando um valor de 5.000 estádios, que equivale a cerca de 800 km para a distância entre as duas cidades. Ele encontrou a circunferência da Terra 250.000 estádios, ou cerca de 40.000 quilômetros. Os cálculos dele ficaram a menos de 2% do valor real da Terra que podemos medir hoje. Bem impressionante, considerando que ele realmente usou apenas um bastão. Além desse experimento famoso e das estrelas, não é tão difícil chegar à conclusão de que a Terra é uma esfera. Nossos eclipses lunares parecem assim, mas se a Terra fosse plana, eles deveriam parecer assim. Todos os outros planetas também parecem ser esferas, e podemos ver barcos desaparecendo no horizonte. Na verdade, essa foi uma das principais observações que levaram Aristóteles a supor que a Terra não era plana. No fim das contas, não tenho tanta certeza de que essa crença na Terra plana seja totalmente genuína. É natural que essas pessoas desconfiem dos governos, do sistema educacional e da ciência em geral. E talvez isso tenha um bom motivo, mas essa é a beleza da ciência. A ciência pode ajudar a remover o viés pessoal e chegar à verdade usando observações e experimentos, mas é fácil tomar o conhecimento como algo garantido. Os campos da ciência e da tecnologia são tão complexos e extravagantes em 2023 que é quase impossível para a pessoa comum entender. Então talvez essas pessoas não sejam burras ou mal orientadas. Talvez haja algo mais que possamos fazer para ajudá-las a aceitar a verdade. É difícil dizer, mas talvez da próxima vez que você encontrar um terraplanista, possa enviar este vídeo para ele e talvez, só talvez, ele veja a luz.